Olá, me chamo Alexia Santana Bragança Santos, sou bolsista do grupo PET-ESA e hoje irei abordar sobre dissociação de compostos iônicos. Mas inicialmente vamos relembrar alguns conceitos que serão essenciais para o entendimento deste assunto. Compostos iônicos são íons de cargas opostas que possuem forte atração eletrostática entre si. Estes íons podem ser cátions, que possuem menos elétrons do que prótons, ou ânions, que possuem mais elétrons do que prótons. E o que é dissociação? Dissociação é uma propriedade característica de substâncias iônicas que, ao interagirem com a água, passam a ter seus íons hidratados e separados, como podemos observar na figura exibida, em que o cloreto de sódio interage com a água. Vale ressaltar que a dissociação ocorre quando se tem uma solução básica ou sais, e neste caso se trata de um sal. Então, agora vamos praticar? Nesta primeira questão, iremos mostrar a dissociação dos seguintes compostos químicos. O primeiro deles é o hidróxido de cálcio, em que temos um átomo de cálcio e duas hidroxilas. Na dissociação do hidróxido de cálcio, já existem cargas presentes. Trata-se de uma ligação iônica. Vamos começar então descruzando os índices que indicam a quantidade de átomos e também descruzando a quantidade de moléculas quando houver um grupo eletricamente neutro com no mínimo 2 átomos. Neste caso, temos 2 moléculas de hidroxila. Então, este valor, que é o número 2, vai ser elevado ao expoente do cálcio, ficando assim um cátion de 2+. Já o índice do cálcio, que é 1, vai ser elevado ao expoente da hidroxila, ficando assim menos, ou um menos. Ainda assim, a quantidade de moléculas vai ser antecedida a esta molécula. Então, a equação irá ficar dessa forma. Trata-se de uma base, devido à ligação entre um metal e o íon OH-. O segundo caso é o sulfato de ferro, em que temos 2 átomos de ferro e 3 moléculas de sulfato. Pronto, vamos então fazer o descruzamento dos índices e da quantidade de moléculas existentes. Neste caso, temos 3 moléculas de sulfato. Então, esse valor, 3, vai ser elevado ao expoente do ferro, ficando assim um cátion de 3+. Já o índice do ferro, que é 2, vai ser elevado ao expoente da molécula de sulfato, ficando então uma carga negativa, ou um ânion, de 2-. Ainda assim, não podemos esquecer da quantidade de moléculas que deve ser antecedida desta molécula, não é? Então, a equação ficará dessa forma. Bom, nesta segunda questão, temos o seguinte. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz corrente elétrica. Dos compostos abaixo, dissocie-os quando couber. Neste primeiro caso, nós temos o sulfato de sódio, que é um sal, e se dissocia em água. Bom, neste caso, nós temos 2 átomos de sódio e uma molécula de sulfato. Como o índice do sódio é 2, vamos elevar ao expoente da molécula de sulfato, ficando então uma carga negativa de 2-. Como temos apenas uma molécula de sulfato, este valor, que é o número 1, vai ser elevado ao expoente do sódio, positivamente, já que se trata de um cátion. Bom, ainda assim, temos que anteceder o valor do índice do sódio antes da nomenclatura dele, ficando então assim a equação final. Este segundo caso se trata do oxigênio, que é um composto molecular, então não cabe dissociação em água. O terceiro caso é o nitrato de potássio, que também é um sal e sofre dissociação em água. Neste caso, temos apenas um átomo de potássio e uma molécula de nitrato, ficando assim os expoentes com valor 1, mas cada um deles com sua carga positiva ou negativa. No terceiro caso desta questão,
temos o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, e ele também sofre dissociação em água. Como temos apenas um átomo de sódio e um átomo de cloro, então a equação final ficaria desse jeito. Pronto! Agora, nesta terceira questão, nós temos o seguinte. O ácido clorídrico puro é um composto que conduz muito mal à eletricidade. A água pura é um composto que também conduz muito mal à eletricidade. No entanto, ao dissolvermos o ácido na água, formamos uma solução que conduz muito bem à eletricidade, o que deve à ionização do HCl, formando H3O+, e Cl-. Sabemos que os ácidos liberam H+ em água, certo? Então, todas as outras opções estão desconsideradas, pois a água não é dissociada em H+ e OH-, não há transferência de elétrons da água também, nem transferência de elétrons do HCl para a água, e também a reação não é neutralizada. Então, pessoal, chegamos ao final deste vídeo e muito obrigada a todos.